O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro é indagado pelos seus partidários sobre o motivo pelo qual ele entra na casa de incircuncisos. Desde o início, a igreja, particularmente esta função do apóstolo Pedro, deve confirmar na fé. E a fé católica reúne contraditórios. É porque cremos que aprendemos a apreciar as diferenças, já que o próprio Senhor chamou 12, os que Ele quis. Homens tão diversos, homens tão incompletos, tão cheios de medo e de avessos, no entanto, portadores de uma graça negada até mesmo aos profetas. Desde o início, apreciamos diferenças, compomos divergências. Pedro entra na casa de incircuncisos para indicar o amor de Deus, feito evangelho, querigma, que não conhece limites, que precede, acompanha e supera qualquer das nossas instituições, dos nossos esquemas e do nosso pensamento. Eterna é a sua misericórdia. Estamos nós cantando continuamente nestes dias em que ecoa em nossos corações a alegria da Páscoa. Pedro responde com todo o traçado desta leitura que acabamos de escutar, que pode ser resumida numa frase. Me seja permitido, estudando publicidade, traduzir estes Atos dos Apóstolos numa manchete brutal. Contra fatos não há argumentos. Se é o próprio Deus a conceder a sua graça aos pagãos e àqueles que fogem do nosso esquema mental, das características do nosso grupinho e daquilo que nós imaginávamos que seriam as credenciais para alguém se tornar cristão, quem somos nós a botar freio na graça de Deus? Contra fatos não há argumentos. E Pedro então lhes conta tudo aquilo que ele vê acontecer neste seu itinerário de anúncio, onde ele mesmo vai tendo que aprender a vencer a si mesmo. Às vezes nós somos um obstáculo para nós, para aqueles com quem nós nos relacionamos, e somos um obstáculo para Deus. Às vezes Deus tem que agir apesar de nós, fazendo comparecer em nosso casamento, em nossas relações diversas, alguma coisa que desafia o nosso esquema mental, a nossa pretensão, a nossa própria afirmação sobre a vida.
atravessa, surpreende e assim vai nos ajudando a encontrar aquele amor poetizado por Camões que nos faz dar voltas sobre nós mesmos. Pedro, em sua empreitada, encontra-se com Cornélio. Cornélio, que é um pagão. E é sobre esta experiência de Cornélio que ele alude quando conta no seu sonho de Jope, quando ele vê animais descerem do céu em cima de um lençol, e aí escuta uma voz que lhe diz, toma e come, e ele diz, ai credo, o galão ganhou mais uma vez. Não, não foi isso que Pedro cantou, não. Ele diz, não vou comer este negócio, porque é impuro. Pedro gosta do galo. Não vou comer isso. E a voz lhe diz, Pedro, não chame de impuro o que o Senhor purificou. Ou seja, os gentios também, não obstante não descendentes de Abraão segundo a carne, eram descendentes segundo a fé. A graça de Deus, o amor divino, como estou dizendo, não conhece limites e, inclusive, encontra uma recepção mais dócil no coração dos pagãos, porque o próprio povo da aliança crucifica o Senhor da glória. Um pagão, Pôncio Pilatos, estava disposto a soltar Jesus. No entanto, os judeus, por sua ignorância, resolvem matá-lo. Não bastasse Cornélio, cuja graça se antecipa entrando em sua casa, até a ida do apóstolo, há um trecho profundamente embaraçoso, alguns versículos atrás, quando os gentios, ainda sem serem batizados, ainda sem um encontro institucional, recebem o Espírito Santo e profetizam em línguas. Um desafio para a nossa intelectualidade, para a nossa pretensão. É Deus, Ele mesmo, diz o versículo 17 da primeira leitura, que concede aos pagãos o dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Ele concede, Ele mesmo, o dom que deu a nós. Quem seríamos nós para nos opor a Deus? O próprio apóstolo se deixa vencer e não opõe resistência ao Espírito Santo. Esta será uma tendência nossa dentro da igreja ao longo dos tempos, de que a gente se opõe ao Espírito Santo. Tem gente que julga que a própria teologia é melhor, sendo bem feita no gabinete. Diz que tem um amor profundo aos pobres, mas quando chega perto dos pobres tem urticária. Vim aqui celebrar, mas eu tiro só uma foto. Amanhã a gente conversa. E tem gente também que acha que pode pôr freio no Espírito Santo, imaginando que o Espírito Santo é cínico, como gente que diz que é defensora da família, da propriedade e da terra, mas todos nós sabemos o que fez no verão passado. A igreja não pode ser dilacerada nessa disputa. Nós somos chamados a discutir sem brigar, a brigar sem desconfiar, a desconfiar sem difamar. As discussões serão inevitáveis na Igreja Católica, e basta ver os bispos reunidos na CNBB. É como num casamento. A gente não se escuta, não se entende, quem diz não quer saber, quem está escutando finge que não ouve. Mas ainda nesta diferença e neste desafio de ter que escutar o outro com as suas indigências, com as suas fragilidades, com as suas razões, permaneçamos unidos. Um pouco porque já ficamos velhos e aí não é jogo trocar. Já fizemos investimentos, se vier outra, vai roubar metade da herança. Insistamos um pouco mais. Se continuar comendo torresmos assim, não ficará entre nós enchendo o saco durante muito tempo. Ficará viúva e poderá visitar para Paris, a Aparecida, gastando dinheiro do falecido. Esta perseverança, me permito a ironia, do amor que caracteriza a nós que somos católicos. Tão diferentes, tão diversos, em tanta oposição, com cansaço de ter que conviver com o outro, mas entendendo que há um Espírito para além de nós. E é o Espírito Santo quem é a garantia de que na diversidade de carismas e pontos de vistas, nós permanecemos fiéis à mesma fé. Porque o corpo é um só, a fé é um só é o batismo, um só o Espírito, uma esperança. Portanto, se você usa véu, se comunga de joelhos, se você sobe no caminhão da CUT, se diz defensor dos pobres, mantenha-se católico,
porque esta é a fé que recebemos dos apóstolos e não podemos dividi-la em nome de nossas interjeições. Lá onde houver alguma divisão, lá onde houver a pretensão de que alguém é dono da alfândega do céu e é porta-voz do Espírito Santo, nós estaremos mais próximos do diabo do que do Espírito Santo, porque é o diabo quem divide, quem ressente, quem dilacera. O Espírito Santo tem como característica a unidade. O Espírito, que é o dom que Cristo promete que irá ser enviado em seu nome, garante a unidade. Ut unum sint, que todos sejam um, como tu e eu, ó Pai, somos um. Tanto em Cornélio, como no Pentecoste dos gentios, nós vemos a graça de Deus, que inclusive vence nossas próprias resistências. E aqui vemos algo muito curioso, tanto em Cornélio como em Pentecostes. Não obstante os sacramentos sejam os meios normativos para a graça, os sacramentos não são prescindíveis. Tem gente por aí que está prescindindo dos sacramentos. Tem gente por aí que diz que nós, na catequese, não temos que falar dos sacramentos e não devem convergir para os sacramentos. É lógico que devem convergir para os sacramentos. Se a catequese não convergir para os sacramentos, nós nos viramos protestantes. Eu amo os Valadão, mas prefiro ficar junto com o Papa. Se for demitido, vocês já sabem, foi um prazer trabalhar nesse santuário. Não obstante os sacramentos, que têm a sua importância, o Espírito transcende aos sacramentos, porque é Ele quem garante a força veiculada a nós pelos sacramentos, que são sinais instituídos por Cristo, confiados à Igreja e do qual, como católicos, não podemos prescindir. No entanto, a graça de Deus precede inclusive a nossa consciência. Não é a nossa capacidade de fazer documentos, a nossa capacidade de fazer uma teologia de gabinete, não é o fato de a gente ter lido livros de Chesterton, Santo Tomás de Aquino e Fulton-Sheen que garante a graça de Deus. Não, a graça de Deus precede. Ela vai naqueles lugares porque o Espírito sopra onde Ele quer. E, ao mesmo tempo, a graça de Deus precede, inclusive, a recepção explícita dos sacramentos. Há um termo de um teólogo chamado Karl Rahner, por quem nutro uma especial devoção, não obstante alguns grupos aí, como lembra o padre Marcelo do Santuário, lá da Boa Viagem, catolibãs que não gostem de Karl Rahner, ele diz assim, o conceito da graça anônima, ou seja, há uma graça oculta, singela, que está para além dos sacramentos, que não está limitada aos limites da instituição, que escapa ao nosso cálculo. É desta graça que está dando testemunho os Atos dos Apóstolos. E qual é a força desta graça? Esta graça anônima que tem a ver com o fato de que todos nós, cada um de nós, traz dentro de si uma centelha divina. Karl Rahner diz que nós temos um existencial sobrenatural. Ou seja, faz parte do horizonte da nossa existência humana esta procura de Deus, esta abertura a Deus, de modo que antes mesmo que nós vamos em direção a Deus, antes mesmo de ter conhecimento daquilo que a instituição fala de Deus, Deus vem a nós, mais íntimo de nós do que nós somos capazes de ser. E é por isso, por conta desta perspectiva da graça que precede, acompanha e supera, que como resposta à primeira leitura está o Salmo 41, 42. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente a minha alma por vós, ó meu Deus. O oxigênio que cada um de nós respira é alguma coisa essencial para a vida. Nós passamos talvez anos da nossa vida sem nos darmos conta de que a gente está respirando. Quando foi a última vez que você tomou consciência de que estava respirando? Mas basta uma crise de ansiedade, basta uma preocupação, basta um afogamento, basta o filho dizer que arranjou uma namorada nova, nos falta ar. Então é isso, olha, Deus é isso na nossa vida. O ar que a gente respira, e longe de Deus, longe da sua graça, a gente não consegue respirar. A palavra de Deus é a verdade, sua lei é a liberdade. A lei do Senhor Deus é perfeita, ela é respiro para a alma, ela faz a vida voltar. Lembra o Salmo 18, 19.
Assim, sicut servus desiderat aquarum, desiderat anima mea dominum. Uma música belíssima de Palestrina. Assim como o cervo, ou como a corça, suspira pelas águas correntes, assim suspira minha alma por vós, ó meu Deus. Sem esta graça, sem esta abertura, sem essa lufada de ar que tira o mofo dos nossos gabinetes, a gente perde o respiro. E aí começa a bufar, à esquerda ou à direita. Tem padre, tem bispo em Madagascar que está o tempo todo bufando, porque não está respirando a graça de Deus, mas está respirando a si. A palavra ira no hebraico é af, nariz. Tem gente que está o tempo todo bufando, lhe falta respiro e sufoca os outros, sufoca no casamento, sufoca os filhos, com amor dando a eles aquilo que não tem e aquilo que os filhos não pediram. Não sufoquemos as pessoas e a igreja, mas deixemos que o Espírito Santo entre pelas janelas da igreja, dando-lhe renovação, dando vitalidade. Esse Espírito que entra pela porta. Eu sou a porta, diz Jesus. Nós, neste capítulo 10 do Evangelho de Mateus, costumamos dar uma grande ênfase no Cristo como bom pastor. É uma imagem muito bonita, muito lídima. Todos nós nos sentimos cuidados por esse bom pastor. Não obstante, os nossos jovens, para os quais a galinha é uma quinor viva, não fazem a mínima ideia do que é pastor, talvez tenham dificuldade em entender isso. Vamos trocar assim: o Senhor é o meu sinal de Wi-Fi, a conexão não vai cair. Nós entendemos que Ele seja pastor, mas também temos que entender que Ele é a porta. Ele é a porta, ou seja, nós não devemos tentar entrar por outro caminho, pelo caminho mais fácil, mas temos que entrar por Jesus Cristo, não obstante Ele de vez em quando seja uma porta estreita, mas temos que passar por esta porta. Eu sou a porta, ou seja, não podemos seguir por outro caminho, senão pelo Cristo, que é caminho. E por que é caminho? Porque é verdade e porque é vida. Nós não somos vida, nós não podemos nos sustentar. É o Senhor que nos garante. Escutávamos isso no Salmo ontem. E ao mesmo tempo nós não somos assim tanta verdade. A gente mente. Mente por poder, mente por interesse, mente porque desconhece a si mesmo. Somente o Cristo pode ser a verdade, que está para além de nós e de nossa pretensão. Ele é o caminho, a porta, portanto, verdade e vida. E as ovelhas seguem o pastor, seguem através desta porta porque conhecem a sua voz e porque Ele conhece cada uma delas pelo seu nome. E cada um de nós se veja conhecido, se veja amado, se veja diária e a cada momento chamado por este pastor que nos conhece íntima, pessoal e individualmente. Quer dizer, é um conhecimento que não é transferido, que não pode ser substituído. Conhece cada um de nós, inclusive em nossas vulnerabilidades. Ele veio para nos conduzir à vida. A vida que não é um mero adiamento da morte. A gente come para adiar a morte. Às vezes até comemos por excesso de ansiedade, quando nos falta respiro. A gente fica o tempo todo brigando com o tempo, que fere o nosso rosto com as suas marcas, sem ressentimento. Lembra Viviane Mosé. E quando o colágeno começa a nos abandonar depois dos 25 anos, a gente enche o nosso rosto de toxina botulínica e fica todo mundo parecendo japonês. Não é sobre essa vida. A vida que Cristo veio nos trazer não é aquela de uma morte adiada, é uma vida plena. Ele é a vida da nossa vida. Escancaremos os nossos corações nesta hora. Cantemos como o Salmo e que esta seja a nossa oração. Que venha a nós, Senhor, a vossa luz e a vossa verdade, elas serão o nosso guia. E assim nos levem até o Monte Santo. O Monte Santo, nesta tarde para nós, é o alto da Serra da Piedade. Neste Monte Santo nós encontraremos, experimentaremos a vida plena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces. De pé,